Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os celulares Zenfone, isso mesmo, da Asus. Quais são os melhores celulares da Asus para 2019? Tem celulares que foram lançados ano passado, tem celulares que foram lançados esse ano, mas qual é o melhor? Quais que são os melhores aí que eu recomendo para você? Galera, o canal está crescendo, mas ainda não temos aquele tamanho que eu possa comprar esses celulares ou receber de parceiros para mostrar para vocês e fazer testes e unboxings. Então, eu fiz uma metodologia, eu estou usando aqui o site do Tudo Celular e também estou usando um site de benchmarks que vai mostrar aí quantos pontos cada um desses celulares fazem no AnTuTu e outras questões aí, qual é o sensor, qual é a marca do sensor, tá? Se é da Sony, se não é, qual a empresa que faz. Então vai ter várias questões sobre os componentes, tá? Para fazer o vídeo mais completo e mais interessante possível, tá? Então, se você quiser ver esse canal grande um dia, tendo condições aí de fazer reviews e trazer os celulares e colocar lado a lado para você, se inscreve e ativa o sininho. Ativar o sininho faz com que eu me mantenha motivado e siga firme aí nessa batalha do YouTube. Então, com toda a humildade do mundo, seja bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e vamos lá. O primeiro é o Max M1. Eu sei que tem um celular melhor do que ele, que foi lançado depois, né, o M2. Vai estar na lista também, mas por enquanto o M1, ele é um bom smartphone, tá? Então, se ele tiver um preço bacana, ele não é ruim, ele vale a pena. Ele é bem de entrada, bem básico, mas ele tem aí o seu display HD, que não deixa a desejar, só que se você for muito exigente, precisa assistir Netflix e gosta de algo é acostumado com Full HD, vale mais a pena você não ir com ele, tá? A tela limita um pouquinho, tem opções melhores, mas ele é bem de entrada, ele está num preço ali entre R$600, 580, então ele é interessante, por isso, pelo preço, tá? Custando abaixo de R$600, ele é uma ótima opção. 3 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna e o Snapdragon 430 tornam ele um celular muito interessante. Ele não vai ser ultra, hiper potente, mas é um celular bem tranquilo e bem interessante. Vai dar conta de um Uber com toda a tranquilidade do mundo, tá? Então é um smartphone interessante, sim. Não tem nenhuma contraindicação, não, tá? É um bom smartphone. E aí, vamos ver aí quantos pontos ele faz no AnTuTu, né? Que é um... Você não sabe o que é o AnTuTu? É um aplicativo de benchmark. Ele mostra ali, o iPhone faz tantos pontos. O celular da Asus faz tantos pontos. Esse aqui faz 57.999 pontos. Para você ter uma ideia, celulares mais top de linha, assim, de 3, 4 mil reais, eles fazem 250 mil, 200 mil, 300 mil. É desempenho bruto, tá? Não tem muito a ver, não significa que esse celular não vai ser interessante. Ele não vai rodar os games assim com a qualidade máxima, mas vai rodar os games com uma qualidade aceitável, tá? Mas 57 mil é bom para o celular de entrada. Um celular abaixo dos R$600, 650 reais, é difícil fazer 57 mil pontos. Você pega, por exemplo, o LG K10, ele não chega perto dessa performance aqui. Ele fica abaixo, né? Então pega outros smartphones mais de entrada. Esse aqui ele já dá conta, porque ele tem um Snapdragon legal. Ele é um smartphone interessante, tá? Bem completo e com um custo-benefício bacana. Ele não tem aqui as lentes, né, não mostra a marca, então também não é da Sony, né? Se fosse da Sony mostraria aqui. Esse site sempre que é da Sony ele mostra. A abertura não é tão ideal, mas é uma câmera boa, mediana para um celular interessante, uma câmera aceitável, tá? Não é um celular mediano, é um celular de entrada interessante, tá? Você pode comprar por R$600, 650, bem interessante mesmo, tá? Vale a pena sim, vale a pena com certeza. E vamos dar aqui uma olhada no próximo celular que eu escolhi, que é o Max M2 Plus, tá? O Max Plus M2. Ele custa 100, 150 reais a mais. E sim, galera, ele vale bem mais a pena do que o M1, porque é o novo, né? E ele tem a tela Full HD, ele tem por 100, 150 reais, ele é interessante. Mas não é o M1 que não vale a pena. É o Max Plus M2 que está valendo muito a pena. Simplesmente a Asus acertou tanto. Ela acertou tão certo que esse smartphone está deixando os outros da própria marca meio que apagados. Porque, cara, acertou demais. Eu sempre fui muito crítico da Asus, tá? Em questões de celular. Mas não tenho o que reclamar. Acertou muito. Eu vi uma entrevista do CEO da Asus no Brasil, né? E ele falava que ele se inspirava muito na... Não falou que se inspirava, mas ele olhava muito o cenário da Xiaomi. Ele olhava muitas, assim, ele fazia muitas comparações e tinha muitas ideias parecidas, né? De tornar o smartphone mais barato, mais acessível e tal. E, cara, nisso aqui a Asus acertou, tá?
O CP1 que eles estão usando aqui, que é uma inovação, ele tem um desempenho bem interessante, tá? Não é ruim, ele vai ter um custo-benefício excelente e ele tornou bem mais barato, tá? Esse celular aqui, ele tem um processador que foi criado por uma equipe brasileira junto com a ASUS. Se eu não me engano, é uma equipe do Exército. Eles demoraram 4 anos ou 5. É uma parceria entre o governo e a ASUS, se eu não me engano. Eu tenho que pesquisar melhor sobre isso. Mas demorou 3 ou 4 anos para ser desenvolvido e ele é um Snapdragon CP1 da Qualcomm, tá? Ele é bem interessante. Ele vai ter um desempenho aí acima, por exemplo, do 625, tá? Do Snapdragon 625. E é bem interessante isso. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar na descrição se você quiser ler, tá? Mas ele é um smartphone bem interessante que se tornou mais barato, tem uma tela Full HD e vamos ser sinceros, né? Por R$ 800, tela Full HD, 3 GB de memória RAM, 1080p, câmera boa, processador bom, tudo tranquilo. No Brasil a gente não encontrava, né? Até pouco tempo atrás era só Xiaomi. Então o Zenfone está de parabéns. O Max Plus M2 é um monstro para a sua categoria. E ele faz aí 75.208 pontos. Para um celular intermediário, tá de parabéns, cara. Tem que bater palma. É um celular incrível mesmo, pelo preço e pelo desempenho que apresenta. Se você conseguir comprar esse celular por R$ 800, cara, é uma excelente aquisição. E ele tem câmeras da Sony, tá? Que são essas aqui, essa lente, tá? A lente da Sony. Claro que não é a mais top das tops, mas é Sony. A Sony tem um padrão de qualidade. É uma câmera interessantíssima, tá? Então tem um hardware bem interessante aí. Faz 75.000 pontos, 25.000 pontos a mais que o seu... Não, 21.000 pontos a mais. Deixa eu ver, tomar de conta. 18.000 pontos a mais que o seu antecessor, o M1. Então, tá valendo a pena. O próximo celular que eu vou mostrar aqui é o Max Shot. Cara, não cometa o erro de comprar esse celular. Por quê? Porque esse celular é uma cópia idêntica ao M2 Plus. Então não faça isso. Eu não entendi até agora qual é a diferença entre os dois. Só que um custa mais caro que o outro. O Max Shot custa mais caro que o M2. Por quê, cara? Ele tem duas câmeras na frente? Não sei. O M2 também tem, se não me engano, né? Então, não sei qual. Eu acho que é uma câmera só, mas não achei uma questão assim. Eu não entendi por que ele é mais caro. Ele é idêntico, igual, tá? Não tem diferença nenhuma. Você não achei a diferença. Você sabe qual é a diferença, assim, sinceramente? Pode me falar. Mesmo que fosse a câmera ou fosse alguma coisa assim, será que compensa, assim, pagar mais caro por um celular que tem aí o mesmo valor, a mesma bateria? Ele tem um Android mais novo, o Max Shot, mas só isso, né? Eu não entendi. Tá? Então eu recomendo que você não compre o Max Shot, a não ser que você encontre uma diferença entre ele e o M2 Plus, tá? Não encontrei essa diferença, eu não encontrei essa diferença. Ele também tem o CP1, ele também tem... É a mesma coisa, cara, não entendi a diferença entre os dois, tá? Não tem aquela diferença, eu não achei, tá? Então é um alerta, não compre o Max Shot, tá custando mais caro e é a mesma porcaria, porcaria não, tá? Eu tô depreciando o celular falando porcaria. É a mesma coisa, né? Do que o M2, do que o Max Plus, né? O M2 Plus. Então o Max Shot é desperdício de dinheiro. Eu falei porcaria porque é mania, tá? A gente fala a mesma porcaria, mas não são porcarias, são celulares bons. Só que o Max Shot não tá valendo a pena pelo preço, tá? E é igual o M2. Então acho que ficou claro isso, tá? O M2 Plus é igual ao Max Shot, tá? E vamos lá, galera. Outro celular aí que vale a pena é o Zenfone 5. Sim, o Zenfone 5 é um intermediário premium aí, né? De R$ 1.500, 1.400. Abaixo disso já começa a valer muito a pena. Ele tem aí o seu processador 636, é um processador fluido, rápido, interessante. 4 GB de memória RAM, 64 de memória interna. Vai ter variações também, né? Vai ter versões com mais, com menos. Com menos não, com mais só. Câmeras interessantes. Vamos dar uma olhada ali, né? Ele tem aí o Slow Motion. E ele tem estabilização de vídeo, que é importante, né? Os celulares de entrada não costumam ter, né? Isso é interessante. E aí ele tem também lentes da Sony, que são melhores do que aquela que a gente viu ali no Max Shot e no M2. Mas ele tem aí
ele faz 136 mil. Então você vê que ele faz 136 mil pontos no AnTuTu, ele quase dobrou a pontuação, né, de 75 mil pontos do Zenfone. Claro que não chegou tão perto de dobrar, mas são 60 mil pontos a mais, basicamente, né? Então é um hardware que sobrou aqui, tá? Esse aqui sim, ele vai rodar os games tranquilo, com uma mão nas costas, como se fala, né? Um pé nas costas. Ele é bem interessante mesmo. Ele vem com Corning Gorilla Glass 5, que é interessante, tá? Esse aqui, eu não sei se mostrou aqui qual é o Corning Gorilla. Não mostra, né? Eu acho que não é. Mas ter essa proteção Corning Gorilla Glass 5 é interessante. Um celular desse preço tem que ter essa proteção. Torna a tela bem resistente mesmo. Fica bem interessante, tá? Então, display Full HD com 6.2 polegadas. Bem grande o celular, por sinal, né? E aí vamos ver o 5Z, o Asus Zenfone 5Z. Esse aqui já é o mais parrudo ainda, né, cara? Ele vem com o processador, um dos mais tops de linha, cara, é o 845, né? O melhor que ele é o 855, mas eu vou te falar que ele já é tão bom que chega a ser vergonhoso você precisar de algo mais que isso, tá? Por R$2.000, ele se equipara ao S9 no preço, né? Se eu fosse escolher ele ou o S9, não sei, seria uma luta boa. Os dois são bem interessantes, tá? Mas aqui tem o Android 9, o processador bem interessante, 8 GB de memória RAM. Esse é o celular que você vai ter aí um desempenho de um PC, né? É muito bom esse celular. E ele faz aí impressionantes 274 mil pontos. Então, olha só a força dele num benchmark, né? Ele fez o dobro do que o seu irmão, né? O Zenfone 5. Ele fez o dobro. Então ele destruiu nos benchmarks. E ele também tem as lentes 363. Então são as mesmas. A câmera não vai mudar, tá? Vai ser a mesma, né? Eu não acho assim que seja um absurdo você pagar pagar R$500 a mais, né, para ter o 5Z. Mas esse Zenfone 5 já atende legal, né? Já é interessante, é um celular bem interessante. O Zenfone 5Z tem um processador bem melhor, né? Porque tudo bem que o processador do Zenfone 5 já faz tudo, mas é bem melhor. A gente vê o desempenho no hardware aqui, né? 274 no benchmark, tá? Então, são processadores potentes. É mais do que você precisa, com certeza. Mas não é um absurdo não pagar R$500 a mais se você quiser ter algo aí no nível de um Galaxy, né? S9, um iPhone, né? Que faz aqueles pontos incríveis no benchmark, né? E 274 mil já chega aí num patamar bem alto, né, de pontos. É difícil fazer 274 mil no AnTuTu. E o 5Z fez, né? Então, temos aí o mais novo, né, o recente lançamento que não tem disponível no Brasil ainda, que é o Zenfone 6. O Zenfone 6 ele vem com aquele Snapdragon que eu citei, que é melhor ainda do que o 845, que é o 855, né? E ele cara, não tem comparação, tá? O que eu acho que pecou, né? Vamos ver assim, o que eu acho que peca os celulares tops de linha da Asus? A tela não ser AMOLED. Eu acho que é a única ressalva, tá? Mas o resto é legal, é interessante, é um baita no celular. Esses Zenfone 6 tem câmeras melhores ainda do que aquelas, né? Então essa câmera aqui é primorosa, cara, é bem interessante pelas especificações e faz 381 mil pontos contra 274 mil. Então esse celular aqui, cara, eu não sei se tem celular mais potente que ele hoje, tá? É difícil ter. Se tiver, não vai ter um desempenho muito mais alto. Cara, ele bate no S9, pra você ter uma ideia. E briga bem bonito ali com o S10, eu acho até que ganha, tá? Tem que ver, tem que comparar. Mas é um celular... Lembra que eu falei que o Zenfone 5Z era mais do que você precisava? Esse é mais do que o mais que você precisa. Esse aqui é ainda mais. Então... são celulares interessantes. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, né, a ver quais são os melhores celulares da Asus. Muito obrigado pelo apoio, tamo junto, um abraço, se inscreve aí, ativa o sininho, valeu e fui!